Olá, turma, vamos iniciar mais uma aula e dessa vez é o capítulo 3 do seu módulo 2, Monarquias Nacionais, a Nova Ordem Política e Econômica. É quando surgem as novas monarquias dentro da Europa, como eu já expliquei a vocês na última aula. E nesta aula a gente vai ver essas novas monarquias, como foi a forma absolutista de governo, como foi que ele surgiu, e a política econômica mercantilista, né, que é o modelo econômico da ordem do absolutismo, certo? Então, a crise que se instala aí no século XIV é a Baixa Idade Média, como eu já expliquei antes a vocês, teve a propagação da fome, a epidemia como a peste bubônica, a Guerra dos 100 Anos, que houve entre a França e a Inglaterra durante 100 anos, claro, ia dizer durante muito tempo, rebeliões sociais nos campos, nas cidades. Então, estava totalmente instável a política e a sociedade aí da Europa, certo? Então, uma realidade que vai aí trazer a uma centralização do poder monárquico, como eu já falei a vocês. A centralização do poder, ela vai atender aos interesses da burguesia, atender aos interesses da nobreza. Então, essa centralização do poder na mão de uma só pessoa, que seria o rei, né, dentre outros objetivos, teria aí a autoridade necessária para reprimir as rebeliões camponesas que estava tendo muito, né? Tem a rebelião camponesa que houve aí por causa do cercamento de terras que haviam também desabrigando aí no momento que confiscava as terras da Igreja Católica, os camponeses que estavam nessas terras, eles eram obrigados a sair das terras, tá? Então, é, economicamente, asseguraria também a unificação dos padrões monetários, que isso ia atender aos interesses da burguesia, como eu já falei a vocês antes. Então, baseado aí no apoio dos grupos senhoriais, né, que é a nobreza, dos grupos mercantis, né, que é a burguesia, as novas monarquias, elas vão se organizar levando em consideração aí a centralização política e administrativa do poder nas mãos do rei, né? E aí com isso vai se eliminar o poder político local, que era exercido pela nobreza feudal, né? E também a gente tinha aí a questão da igreja, então tudo isso estava sendo transferido para a figura do rei, tá? A imposição de uma justiça real, que vai ser agora orientada pelo rei também, que eliminava o poder jurídico da nobreza feudal. Quando eu falo da nobreza feudal, eu estou falando da nobreza como o conde, o marquês, o duque, que administrava ali aquela região, aquela propriedade pequena. E agora vai ser tudo centralizado nas mãos do rei, tá? Vai ser possível também a unificação da moeda, né? Que para favorecer aí a expansão do comércio em si, que atendia a burguesia, a criação de um complexo e numeroso corpo de burocrata, ou seja, os funcionários do governo, que vai estar a serviço aí do rei, a organização de um exército nacional, né? Claro que para se controlar as rebeliões, para se controlar e proteger aí a nação, é preciso existir um exército, e esse exército vai ser comandado apenas pelo rei, não é isso? Então, por isso que ele vai ter esse controle aí absoluto nas mãos do rei, e os impostos reais, né, que vai ser estabelecido a partir desse sistema de arrecadação aí que vai ser unificado, necessário para cobrir todas as despesas do Estado e também para o investimento nas obras públicas, né, para o bem comum de todos. Então vocês podem ver que é uma realidade nesse período aí, no início da Idade Moderna, essa centralização do poder absoluto nas mãos do rei, né? Apesar aí dessa inovação, dessa centralização toda, as monarquias novas, elas vão herdar características da ordem feudal, ou seja, as camadas sociais, elas vão permanecer como era no período medieval, no período feudal, né? Ou seja, as relações civis, é, é, a questão ali dos camponeses, eles vão continuar no lugar deles, o clero no lugar deles, a nobreza no lugar deles. Não vai mudar muita coisa, não. O clero e nobreza vai continuar possuindo privilégios, né? Vai ter aí isenção de impostos, a manutenção do controle sobre a terra, dos quadros políticos, tribunais especiais, então, altas patentes do exército, tudo isso vai ficar aí com nobreza e clero,
tá? Apesar de politicamente moderno, o novo modelo monárquico vai assegurar todos esses privilégios que eu já falei a vocês. Então, quem vai ser destituído de direitos, quem vai ser destituído de qualquer privilégio, vai ser a galera do campo, né? Os trabalhadores. Então, por causa disso, existia aí diferentes relações de trabalho no interior das monarquias. A relação servil que tinha antes, na Idade Média, ainda era praticada nas propriedades dos grupos aristocráticos. Quando eu falo aristocráticos, eu estou falando dos senhores dono de terras, tá? E por outro lado, existia também a relação assalariada de produção que se desenvolvia aí nas cidades. Então, esse processo, né, das novas monarquias aí, esse processo de centralização, ele vai se fortalecer com essas monarquias europeias, né, e vai se desenvolver aí, cada um conforme a sua região, cada nação conforme os seus acontecimentos, tá? A gente vai ressaltar aí a precoce formação da monarquia portuguesa no século XII, já é, na Idade Média, né? E também a tardia organização da Itália e da Alemanha. A questão de Portugal vai ser com a questão da Guerra de Reconquista, que a gente vai ver agora, né? Que é um contexto histórico aí que vai estimular a formação dessas monarquias, que vai estar ligado à questão das cruzadas. Lembra das cruzadas? Que é a contenção dos povos árabes, dos povos islâmicos, para que eles não invadissem, né? Não propagassem aí. E houve essa cruzada que a Igreja Católica ela foi avançando para impedir que a religião islâmica ela avançasse. E por esse motivo houve esse conflito entre a Igreja Católica, né, e os árabes. Então, a gente vai ter o processo de expulsão dos mouros, dos chamados mouros, que são os povos do norte da África, que eles eram islamizados, né, eles eram árabes, e invadiram aí a Península Ibérica no século VIII. Então, a reação contra os mouros partiu aí dos reinos cristãos da Astúrias, né, em um processo definido como Guerra de Reconquista. Então, os cristãos queriam expulsar os mouros, né, dessa península ibérica aí. E no século XI, né, vai ser estimulado aí pelo movimento das cruzadas a luta contra os mouros que ocuparam toda a região ibérica, né? E aí foi reforçada pela atuação dos monarcas cristãos europeus que queria expulsar esses islâmicos. Então, desse processo, no século XII, o reino de Portugal, né, que pertencia aí à dinastia de Borgonha, que era a primeira monarquia nacional a se definir politicamente na Europa, era inicialmente governada pelo rei Afonso Henrique e, posteriormente, após a morte de Dom Fernando I, que foi o último monarca da dinastia de Borgonha, deflagrou-se então a chamada Revolução de Avis, que foi empreendida contra as pretensões expansionistas do reino de Castela sobre o reino português. Então, comandados militarmente por Dom João I, mestre da Ordem dos Cavaleiros de Avis, os portugueses vão derrotar os castelhanos na batalha de Aljubarrota. Então, Dom João, a partir daí, ele assume todo o poder monárquico com apoio da nobreza e de grupos mercantis lusitanos. É a ascensão da dinastia de Avis ao trono que vai contribuir para esse progresso náutico, né, esse progresso marítimo aí português, lançando as bases de seu processo expansionista marítimo que viria mais à frente, né? Então, por sua vez, em 1492, ele vai consolidar aí a formação da monarquia nacional espanhola, né, após a conquista do Reino Mouro de Granada. Aí a vitória vai se tornar possível a partir da aliança que vai fazer com os reinos cristãos de Castela e de Aragão. E a formação da monarquia nacional vai coincidir com o processo expansionista marítimo espanhol, né? E foi também nesse mesmo ano que Cristóvão Colombo partiu do porto de Palos e acidentalmente descobriu aí o continente americano. Então, a formação tanto de Portugal quanto Espanha tem a ver com a questão da guerra de reconquista, né, dos povos, que foi a retomada aí das terras dos povos mouros. É, Então a gente vai ter
a Guerra de Reconquista como o elemento que impulsiona aí o processo de centralização monárquica de Portugal e de Espanha. Só que quem vai impulsionar a formação das monarquias de França e Inglaterra vai ser a chamada Guerra de 100 Anos, né? Que vai estimular aí esse processo em relação às monarquias francesa e inglesa. O conflito vai enfraquecer o poder e a autoridade da nobreza feudal em todas as duas regiões. Claro que elas estavam desgastadas com o conflito aí e vai favorecer aí um processo de centralização tanto político quanto militar. Então, entre as motivações do conflito vai estar a disputa pela sucessão do trono francês, né, que ficou vago após a morte do rei Filipe IV, e a disputa pela rica região de Flandres, né, que é a atual Bélgica, que é um importante polo econômico aí na Europa. Aí a França ela ganha a guerra. Em parte, essa guerra se deve a Joana d'Arc, né, que liderou aí a Batalha de Orleans, despertou um sentimento nacionalista no povo francês, que isso foi muito interessante nessa briga aí por território com a Inglaterra. E depois, Joana d'Arc vai acabar sendo queimada, né, pelo Tribunal da Inquisição da Inglaterra. Aí a guerra acaba se encerrando, né, e com a vitória do exército francês em si. Aí Carlos VII, da dinastia Valois, ele vai ser coroado em 1429 e ele vai ser responsável pela unificação territorial e política do país. Aí vai ter a derrota militar para os franceses e a monarquia inglesa vai vivenciar aí uma nova guerra civil, que vai ser a Guerra das Duas Rosas. É a guerra que de um lado vai estar a família York, que é a Rosa Branca, e do outro a família Lancaster com a rosa vermelha. Isso eu lembrei de Lancaster, o locutor que tem aqui na cidade, mas tudo bem. Vamos lá. E aí eles disputavam entre si o controle do Estado britânico, né? O controle da nação. Essas duas famílias disputavam. Só que o término do conflito vai ocorrer com a vitória dos Yorks, né? Eles recebem aí o apoio da família Tudor. Então, Henrique VII da família Tudor vai casar com Elizabeth de York e ele vai se tornar em si o primeiro governante da monarquia nacional inglesa. Só tem esperto, né? O cara casou logo com a menina da família York para poder ficar no comando aí. E é assim que vai dar início a dinastia Tudor na Inglaterra. Mas, né, a gente vai ter algumas teorias que vão justificar toda essa centralização do poder nesse período aí na Europa. A consolidação do processo dessa centralização monárquica vai possibilitar aí a organização de formas de governo marcada pelo excessivo controle de poderes nas mãos do monarca. Então, a vontade do rei, ela passa a ser absoluta, ela passa a ser incontestável, né? O Estado sou eu, como o rei da França é símbolo disso aí, né? Quando fala o Estado sou eu, ele é o próprio Estado, ele se confunde com o Estado, com o governo. Então, o próprio rei tem um poder absoluto e incontestável. Então, essa forma de governo, ela vai ficar conhecida como absolutismo monárquico, né? E vai ser defendido por filósofos, juristas, escritores, clérigos e por aí vai. Dentre esses pensadores, eu trouxe Nicolau Maquiavel, que ele foi considerado o pai da ciência política moderna, né? Ele vai escrever O Príncipe, que é através do príncipe que ele vai mostrar como é que o governante ele deve administrar, né? Ele justificou aí essa governabilidade do Estado, ele defendeu a inexistência de limites étnicos ou morais para a ação governante, ou seja, os fins justificam os meios. Se o governante ele precisa chegar a tal objetivo, não importa como ele vai chegar, entendeu? Então, essa foi a defesa de Nicolau Maquiavel ao defender esse poder, né, absoluto. Não se faz necessário filtrar aí com nenhum tipo de ética e moral, mas era importante que o governante chegasse ao seu objetivo, né? Mas só que Maquiavel ele dizia também que o governante não podia deixar de fazer o bem, né? E que o objetivo dele tinha que sempre permear o bem. Mas a gente sabe que as pessoas só pegam a parte que te convém, né?
que é a parte que convém. A gente vai ter um outro que vai ser Thomas Hobbes, né? Thomas Hobbes, do Leviatã. Ele é um filósofo inglês, defensor aí da origem contratual, né? Através da sua obra Leviatã, que na mitologia judaico-cristã, Leviatã era um monstro marinho que habitava aí nas profundezas oceânicas, né? Então, Hobbes ele vai estabelecer uma explicação racional, justificando o poder ilimitado do rei a partir do conceito de estado de natureza. Então, o conceito dele era que existia uma realidade totalmente marcada pela ausência de poder, né, ou de qualquer forma de autoridade. Então, no estado da natureza, ou seja, no estado natural das coisas, no estado normal das coisas, todo indivíduo era livre, certo? E não se subordina a nenhuma lei ou qualquer forma de governo. Então, sem a existência de um governo para ele, né, ou de uma autoridade reconhecida como rei, os indivíduos seriam o quê? Egoístas e viveria em constante e violento estado de conflito. Então precisava de um rei para resolver todos os problemas, todos os conflitos que pudesse haver entre os indivíduos. Ou seja, todo mundo nasce livre, todo mundo fazer o que quer, então todo mundo vai ser egoísta, então precisa de um rei que estabeleça regras, que estabeleça leis, que as pessoas obedeçam em função de um bem comum. E isso era feito a partir de um contrato entre o indivíduo, que ele dava o poder a alguém para legalizar, ou seja, para administrar aquela nação. Então, para evitar que o individualismo e o conflito entre todos provocasse aí uma destruição dos próprios indivíduos, o monarca estabeleceria aí um contrato em que os indivíduos concordariam em ceder todos os seus direitos ao monarca. Então, os indivíduos, a partir daí, eles estariam sem direitos em favor de uma segurança social e em favor de uma paz social, em favor da sobrevivência de todos os outros indivíduos. A gente vai ter também Jacques Bossuet, né, que ele é um teólogo e bispo francês, que ele vai defender a origem divina do poder dos reis. Ele vai escrever a obra política extraída da Sagrada Escritura e ele vai defender que o governo, né, o poder do rei em si, é uma vontade de Deus, é uma vontade do Senhor. Então, o poder do governante tem origem divina, então todos os súditos devem obedecer ao rei de forma incondicional, porque rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra o próprio Deus. A corte de Luís XIV, né, por exemplo, ele se auto-intitula aí o Rei Sol, né, vai ser a melhor expressão da concepção aí do direito divino dos reis. Então a gente tem aí a imagem na tela que aparece para vocês, é a imagem do rei Luís XIV, que ele que disse, né? O Estado sou eu. O cara mandava mesmo. Oh, Jesus. E o próximo que a gente vai abordar é Jean Bodin, né? Ele é um filósofo e economista francês. Ele vai escrever e ser marcado pela obra Seis Livros da República, né? Que ele também vai falar do direito divino de governar. Ele vai sustentar a mistura aí da imagem do rei, né? E da imagem do Estado. Mais uma vez a representação do rei Luís XIV com a fala "O Estado sou eu", né? Ou seja, testemunha de guerras civis francesas e motivadas pelas rivalidades entre católicos e calvinistas, Jean Bodin vai defender, para a restauração da ordem monárquica, o modelo do absolutismo soberano. Ou seja, os súditos devem abrir mão do direito de liberdade individual em favor da restauração da ordem e da paz social. Ele se assemelha com alguns outros pensadores aí, né? Agora a gente vai falar, né, de toda a ordem econômica que permeia o período do absolutismo monárquico, absolutismo monárquico, o período da formação dessas monarquias nacionais. Então, a partir da Baixa Idade Média, a economia agrária, né, que era proveniente da ordem feudal aí, ela vai ser gradativamente, né, aos poucos, sendo trocada por um novo modelo de economia, que é a acumulação de riquezas, né? Circulação de riqueza, circulação monetária para acumular o capital. Tudo isso a partir dos excedentes, a partir do lucro. Então, com o fortalecimento dessas monarquias nacionais,
né, responsáveis pela unificação do padrão monetário, que a gente falou inicialmente, que atendeu aí os interesses da burguesia. A economia mercantil, ou seja, essa economia aí dessa circulação de mercado, vai afirmar-se, né, em função dos interesses da burguesia e em função também dos interesses políticos dessas novas monarquias. Então existia a necessidade, o interesse de que se desenvolvesse a economia desses regimes monárquicos e estimulasse aí a prática da intervenção dos reis europeus nos diferentes setores da economia. As bases dessa intervenção vai ser definida aí a partir da realidade econômica de cada lugar, né? De cada nação. Então, vai ser estimulado práticas diferenciadas, mas todas elas vai estar voltada para captar as riquezas, ou seja, a nação, gente, quanto mais riqueza ela tivesse, mais poderosa ela era considerada. Então, vai existir essa captação de capital aí, captação de riquezas, para que se possibilitasse o fortalecimento econômico dessas monarquias nacionais. Então, todas elas queriam estar fortalecidas, né? O nome dessa ordem econômica aí que vai operar para a acumulação de capitais vai ser o mercantilismo, que vai ser um conjunto de práticas econômicas de caráter intervencionista, ou seja, o rei diz o que é que vai fazer. O rei é que comanda tudo. O que é que compra, o que é que não compra, se compra mais, se compra menos, se exporta mais, se exporta menos. A ordem agora é do rei, porque ele vai fazer com que tudo seja voltado para a acumulação de metais preciosos, que é o que imperava nessa época, né? Que é o ouro e a prata aí. Então, entre os séculos 16 e 18, o mercantilismo vai atuar como suporte dos regimes absolutistas europeus e contribuir para o amadurecimento gradual dessa nova ordem capitalista de produção. O capitalismo, gente, é um sistema econômico que vai ser baseado na administração das atividades econômicas, como agricultura, comércio, indústria, e nas relações assalariadas de produção, objetivando aí o lucro de quem produz, né? Ou seja, nesse período aí a gente já vai ter a burguesia, a classe da burguesia e também a classe do proletariado, que é a classe dos trabalhadores assalariados aí, que trabalhavam para essa burguesia, tá? Eu vou trazer umas características, uns fundamentos, né, da política mercantilista para vocês. A defesa de uma balança comercial favorável, ou seja, aquela nação ela tinha que exportar mais do que importar, entendeu? Então, aquela nação, se ela exportasse mais, significa que ela estava vendendo. E se ela estava vendendo, ela vai ganhar mais lucro. Porque quando ela importa, ou seja, quando ela traz produtos para dentro da sua nação, ela vai estar comprando. Então, ela vai estar recebendo mercadoria e dando as suas moedas de ouro para o produtor. Então, ela vai ter menos ouro ou mais ouro? Menos ouro se ela importar. Mas se ela exportar, ou seja, se ela vender, ela vai estar ganhando mais ouro. Então, ela vai estar mais forte. Isso aí é a balança, chamado de balança comercial favorável. A gente tinha o protecionismo alfandegário, que era elevar todas as tarifas de importação, né, para assegurar aí que o produto nacional ele fosse melhor na concorrência do que o produto estrangeiro. Então, se existia uma alta taxa alfandegária, taxa alfandegária é quando o produto ele entra dentro de um país, existe uma taxa para que ele entre, tá certo? Então, essa taxa ela vai ser de certa forma inclusa no valor final do produto quando esse produto for vendido. Então, por esse motivo é que os produtos que eram fabricados dentro da própria nação, eles poderiam ser melhor comercializados. É uma espécie de protecionismo alfandegário, tá? É que nem o Xiaomi, quando vocês compram aí esses celulares ou iPhone, tudo que é importado, na hora que passa aí na alfândega, né, que é na fronteira, existe uma taxa que se paga. E é por isso que isso soma-se ao valor final dos celulares aqui, ou de qualquer produto que seja importado, made in China, made onde foi, tá certo? A gente tinha um metalismo, que era a teoria para se acumular metais preciosos como ouro e prata, né, que era necessário aí para assegurar poder e credibilidade econômica. A gente tinha estímulos a setores produtivos como agricultura, construção naval, para que aquela nação ela fosse autossuficiente, ela não ficasse dependendo
de produtos de outras nações. A gente tinha o colonialismo, né, que tinha como objetivo aí explorar novas terras, capitais, riquezas como ouro dessas novas terras, assim como Portugal fez aqui nas Américas e a Espanha também fez aqui nas Américas, né? A gente tinha o regime de monopólio que assegurava aí a exclusividade do comércio das riquezas coloniais para a metrópole, ou seja, que é chamado de exclusivo colonial, quando uma metrópole, ou seja, quando uma nação europeia, ela conseguia colonizar alguma terra, então ela estabelecia que aquela terra só podia comercializar com ela, com a sua metrópole, tá? A gente tinha também o latifúndio monocultor, que assegurava aí o desenvolvimento da produção especializada em grande escala, como foi feito a questão da cana-de-açúcar aqui no Brasil também, relacionado ao Portugal, quando Portugal controlava. A gente tinha também o regime de trabalho compulsório, baseado na adoção do trabalho obrigatório, como foi visto na escravização dos negros africanos, que eram trazidos para as Américas para trabalhar em larga escala e de graça, né? A gente tinha as restrições manufatureiras, que proibia aí a instalação de fábricas dentro das colônias, ou seja, as suas colônias, elas não poderiam ter as próprias indústrias de outros setores, né, necessários à sobrevivência. Então, aqueles que viviam na colônia tinham que comprar da metrópole para estimular o comércio da metrópole. E a gente tinha também um aparato fiscal aí sobre todas as atividades que tivesse aí um sentimento de autonomia na colônia. Ou seja, a gente teve vários movimentos aqui dentro do Brasil, na época do período colonial, que foi o Brasil tentando aí, os colonos tentando se libertar de Portugal. Então, existia fiscalização, forte fiscalização, para que pudesse conter qualquer rebelião ou qualquer movimento dentro das colônias. Isso tudo, gente, foi utilizado para enriquecer as nações europeias, para enriquecer as potências europeias, né, baseado aí no comércio, né, em tudo que eles podiam sugar também de suas colônias. Eu fiquei dando exemplo, né, de Portugal com o Brasil, porque Portugal era a metrópole e o Brasil era a colônia de Portugal, para que vocês entendessem melhor, já que é mais próximo da nossa realidade, tá? E a gente vai ter vários tipos de mercantilismo, e que vai ser vivenciado em cada país de maneira diferente, como eu já falei antes a vocês. O Estado português vai promover aí através do colonialismo, né? Como eu já falei a vocês, vai controlar aí as regiões do planeta rica em especiarias também. Portugal vai ser a primeira grande potência, né? Aí dos tempos modernos. A gente vai ter Espanha também, que vai ser pela mesma forma com a questão colonial. A França vai desenvolver setores produtivos como forma de assegurar aí a acumulação de capitais. Também vai priorizar a produção de manufaturas de luxo e construção naval. A Inglaterra vai ser por meio do comercialismo, que vai priorizar o desenvolvimento dos setores produtivos, né? Como a manufatura têxtil, que vai ser um campo privilegiado dentro da Inglaterra. Tudo isso para poder garantir uma balança comercial superavitária para acumular riquezas. Ou seja, lembra daquela questão da balança comercial? A Inglaterra querendo vender mais os seus produtos das suas indústrias, tanto que ficou de olho em um monte de colônia aqui para poder vender os seus produtos. E tinha também a Holanda, que fortaleceu-se economicamente aí, investindo na questão da construção naval. Essas mesmas metrópoles também enriqueceram a partir da prática da pirataria, né, navegação de curso, né, ou seja, colocava-se os navios em alto mar aí, esperando as metrópoles tirar o ouro das colônias, e aí os navios das outras potências europeias saqueavam os navios de ouro das metrópoles. Gente, pirata existiu, tá vendo? Era isso aí, roubava todo o ouro aí dos navios, mais a mando dos seus governos, das suas nações, tá? E a gente pode ressaltar também que a capitalização ou lucro, né, obtido pelos grupos mercantis burgueses ou pelos governantes monárquicos acabou se modificando. O desenvolvimento de novas tecnologias, como a invenção da máquina a vapor no século XVIII, também vai contribuir aí para essa lógica da política mercantilista.
e aos poucos ela vai modificando em favor de uma ordem capitalista de produção. A ampliação aí da capacidade produtiva das fábricas, novos recursos tecnológicos, vai exigir uma ampliação do número de pessoas que vai consumir esses produtos e também a crescente produção elaborada através dessas máquinas. As relações serviços escravistas também vai modificar, né, no entendimento dos novos fabricantes, porque deveriam ser substituídas por novas relações, que eram as relações assalariadas, eu estou falando do proletariado aí, dos trabalhadores, e sem descartar o lucro das atividades, mas eliminando assim do mercado a presença das relações servis e das relações escravistas. Era isso que visava essa nova ordem capitalista de produção, tá certo? A gente fica por aqui. Beijos e responda tranquilamente a atividade avaliativa de vocês. E não se esqueça de colocar no vídeo aqui para a pontuação de vocês. E quando colocar, coloca o nome de vocês, pelo amor de Deus, para eu saber quem é que está comentando o vídeo para pontuar, tá certo? Beijos.